Boas pessoal, eu sou o Nuno. Boas pessoal, eu sou a Nádia e sejam bem-vindos ao nosso podcast Vida do Avesso. Bem, hoje o tema que nós escolhemos foi a escola no seu geral com Ou seja, o ensino o regular, percurso da escola. o ensino profissional, não é? A parte do Erasmus que nós os dois tivemos a oportunidade de... Na verdade, os temas são muito mais de ensino regular ou profissional. Pois, O que escolher? o que escolher. É que tal, Somos mas duas. eu pessoalmente andei nos dois. Andei no regular e andei no profissional. Tu é que andaste sempre só no regular Eu e andei depois no regular. continuaste ensino pela Faculdade. faculdade. Eu não. Sim. Dá a tua experiência A minha primeiro, experiência. visto que... Eu andei sempre no ensino regular. Chegou ao nono ano, digo já que não sabia o que escolher. É completamente estúpido uma pessoa no nono ano, temos de quê? 16 anos? 15 anos? 15 anos? 15 anos? Quem é uma pessoa com 15 anos? Tem que decidir que área quer escolher. Já tem que decidir uma área, porque temos no ensino regular, até se formos para o técnico, não é pior. Se nós no nono ano temos que escolher um técnico, como foi o teu caso, é mais específico ainda. A questão é que normalmente para o técnico as pessoas, por exemplo, eu por acaso vi de forma diferente, vi como quando terminasse a escola estar formado naquele curso específico. Neste caso foi o audiovisual. Mas normalmente o que a escola regular te ensina é que o profissional é mau. para burros, é mau. mau. E de todo não é, porque há pessoas que são mais da prática, há outras que gostam mais da parte psicológica, de pensar, de estudar. Trata-se muito de... Não queres ir para a faculdade? Para quê? Estás-te a Para esforçar no ensino regular, que até nem te vai ensinar nada, que não, para mim não me ensinou. Dá bases para entrar na faculdade, é verdade, certas coisas. Para determinados cursos, para licenciaturas, isso Sim, é útil. imagina, Mas é para normal, grande parte- normal que a matemática que se aprende no ensino regular é importante para quem vai para a gestão, não é? É para a contabilidade. Tem que saber bases de matemática antes de ir para uma faculdade. Eles vão ensinar a parte básica. Sim. O que eu sinto muito é que, por exemplo, as escolas que se baseiam mais no ensino regular utilizam os profissionais para tapar olhos, por assim dizer, ou seja, para aqueles alunos que não têm tantas valências, que não são Que eles tão... acham que não têm. que eles acham que não... Exatamente, que não Depois, tem nada a depois ver. vão à psicóloga e a psicóloga, como precisa de abrir, muitas vezes precisa de abrir turmas, pumba, vai para lá. E às vezes até tem muitas capacidades, mais Sem que aqueles dúvida. que parecem ter muitas. Sim, vezes. porque lá está, é precisamente isso. Por exemplo, eu pessoalmente eu não sabia o que era ser fotógrafo. Hoje em dia é o meu trabalho, mas eu nunca na vida pensei a ser fotógrafo nem nada disso. Mas diz. E é um bocado triste as escolas não nos ensinarem ou demonstrarem o tanto de profissões ou coisas que nós podemos ser. Nós tens que, basicamente, nós somos impingidos a ser médicos, não é? Assim, advogados, aquelas típicas profissões bonitas da sociedade, mas alguém tem que fazer as outras, tem que ser sinceros. Para o país funcionar, para o mundo funcionar, toda a gente tem que fazer um pouco de tudo. Tem não que é? haver gente para tudo. E há pessoas que têm vocação, por exemplo, nós estamos aqui na capital de Móvel, não é? E há muita gente jovem que tem talento, que é artista na arte. E é claro que se imagina, se quando vão, por exemplo, estão no nono ano, já sabem que não querem seguir estudos, por que não ir para um curso técnico de construção, não sei qual é, de marceneiro, por exemplo. Eu sei, por exemplo, aqui em Portugal não há, mas por exemplo, que é outra que vamos já falar à frente, que é a parte do Erasmus, como ele funcionou diferente do da Nádia, ou seja, a Nádia teve 3 meses, o meu era uma semana em cada país, e, salvo erro, na República Checa, eles tinham uma oficina dentro da escola onde ensinavam a fazer os móveis. Era muito bom. E depois os alunos faziam exposições das peças que faziam. Por exemplo, faziam uma cadeira de forma diferente. Parece tão a alimentar a criatividade dos alunos. Eu falo por mim, o meu ensino foi totalmente, a maior parte, teórico. Igual a toda a gente, teórico. É matemática, português, geografia, história, aquelas coisas que não estava a tentar nem a metade, porque não gostava. Eu não gosto de história. Não gosto muito de geografia, ou seja, eu e humanidades estávamos completamente afastadas. Não tenho nada a ver com humanidades. Então, eu tive que decidir entre economia e... qual é a outra? E a ciência. Ciências.
economia ou ciências. Eu gostava de matemática, por isso qualquer uma delas era interessante. Só que a minha ideia sempre foi a área de gestão. Eu queria seguir gestão. Então, E seguiste, só para marketing. sim, mas a ideia inicial era ir estudar para gestão para Coimbra, a minha ideia inicial. Bem que eu não sabia muito bem o que fazer, mas pronto, surgiu. Yeah. Então, para não Lá está, era um emprego bem visto. Bem visto. E era pronto, gostava de matemática, puxou para aí. Só que, para que é que eu vou voltar? A ter que estudar lá físico-química, biologia, não sei o quê. Para que é que eu vou ter essas disciplinas tão complicadas? Vou para a economia, assim não preciso de me esforçar nessas... Foste não pelo preciso. o caminho que tu achaste que era o melhor, não é? Então fui para a economia e depois queria gestão. Só que este ser aqui bem viu que isso não tinha nada a ver comigo. E ele assim, vais para a gestão. E depois eu pus-me a pensar, gestão... Eu acho que vou fazer sempre a mesma coisa. Isso não dá para mim, tem que ser um bocado criativo, eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu canso-me quando estou a fazer sempre a mesma coisa. Eu às vezes me penso, dá uma coisa diferente para fazer, como se uma coisa diferente para fazer. Não, por exemplo, eu tive a experiência de fazer um ano de humanidades, fiz o ano, mas de todo que a melhor decisão foi ter acabado ali, fiz o 10º ano de humanidades. Porque lá está, eu desde miúdo sempre tive a parte mais criativa, sempre gostei de desenhar. Foste obrigado a escolher uma das três. Sim, ou seja, uma das três que... Não tens outra opção, tens 3 opções, não tens mais nenhuma. Quantos não escolhem o ensino regular só para terminar o ano e às vezes estão a perder 3 anos da vida deles que podiam estar dedicados... Podem estar num técnico. Num técnico, exatamente, que de todo acaba por ser a melhor solução. Quando já sabe que não gosta de estudar, é a melhor opção. Eu pessoalmente vim romper alguns estereótipos, principalmente na sociedade e nas pessoas que me conheciam na altura, porque o profissional, quando eu fui estudar, hoje em dia penso que já não é tão assim, porque também já se vai percebendo e as pessoas vão tendo pessoas por perto, jovens por perto, que vão para o profissional e depois têm... E resulta bem. Mas eu, na altura, eu recordo-me que fui um pouco criticado. A questão é, eu fui para um curso, fui para uma escola que lá está, que é completamente focada no cursos profissionais e os professores têm interesse em formar pessoas, em formar alunos que mais cedo ou mais tarde, daqui a 2, 3 anos, vão sair para a vida profissional e vão estar aptos para trabalhar, para assumir as responsabilidades. Isso faz com que tu não vais, quando terminas o 12º ano, para qualquer emprego. Ao menos já és técnico, já escolheste alguma coisa. Já está ali alguma coisa traçada. Nem que seja, sei lá, nem sei que tipo de curso é que lá tem mesmo... Por exemplo, há o curso mais comum, que normalmente quase todas as escolas têm, que é o de culinária. Sim, que, por exemplo, as pessoas veem de forma depreciativa e de todo que é um ramo. Digam se não é verdade. Você fala-se em crise, fala-se que as coisas estão más, fala-se que o país está em ruptura. Tenho a certeza que vocês, à sexta, ao sábado, ao domingo, seja ao meio-dia, seja à noite, vai ser Paulo. Bom, não é? Vocês andam na estrada, passam por restaurante, tenho a certeza que estão cheios. Por isso, é um curso que tem futuro, que há um caminho. Agora, é claro que as escolas encaminham os alunos de forma a olhar para aquilo, tipo uma coisa negativa, que é, não, vais para lá, fazes o ano e pronto, está feito. Que devia ser o inverso, devia tipo de apostar em informação. Eu pessoalmente tenho na família pessoas que foram para esse curso e que atualmente estão a trabalhar nesse ramo, no ramo da culinária. Pode não ser em restaurantes, mas é em ramo de pastelaria. E eu fico contente por isso, por cada um tem a sua vocação, cada um gosta... E nenhuma é menos que a outra. Exatamente. Não é por ser médico e... Sim, os médicos fazem anos e os médicos fazem anos precisam de bolos de aniversário. Por isso, sim, é uma roda, não é? Lá está, precisamos de todos para fazer tudo, não é? É isso. As pessoas que recolhem lixo na rua, nós precisamos São delas. essenciais. E as pessoas olham para elas como... um emprego assim... O pior dos piores empregos. Mas se não houver gente para fazer isso, em que país é que vem um país cheio de lixo? Por exemplo, tu podes falar um bocado da tua experiência de Erasmus, que foi um choque a parte da parte ambiental, do cuidado que a cidade tinha para os resíduos, que aqui, que infelizmente... lixo para o chão com muita facilidade. Exatamente. Infelizmente, meio que ainda não há uma preocupação tão grande aqui na parte, por exemplo, uma simples xicla. É um bocado de plástico e é muito fácil tirar fora das janelas. Milhares de anos para se decompor. Então, quando fomos ao Dubai, aquilo sim, não se pode deitar lixo ao chão. Se eles veem,
que aquilo deitou lixo ao chão, Sim. eles levam multas e tudo. E de todo ser. tem que ser dessa forma. Tem que ser para ver um mundo equilibrado. Senão... Eu utilizo muito esta expressão que é: se nós em casa não deitarmos o lixo para o chão, se nós em casa se deixarmos um pacote de bolachas, qualquer coisa em cima de um móvel e a nossa mãe ou o nosso pai vai logo dizer: olha, porquê é que tu não arrumas isso? Estás a deixar, ou deixas as migalhas no chão, tens que ir barrer. Porquê é que nós na rua, que é todos nós, somos improcedentes, ou seja, não fazemos os nossos deveres, e a maior parte das vezes é que tem um caixote de lixo a meia dúzia de metros, que é o mais ridículo. Pá, eu tive situações até em casos de loja que tinha o caixote de lixo ao lado do banco e mesmo assim o lixo era deixado no banco. E isso é muito mau. É um bocado de falta de respeito pelo Exatamente. Isto acaba por ser uma casa de todos nós, não é? Não é só todos frequentamos, somos livres de estar na rua, não é? É tudo público. Então se é público é de todos, não é? Isso é um bocado também desprezar um bocado o trabalho lá está dos outros. Porque eles vão lá recolher o lixo desnecessariamente, porque as pessoas também podem ter um bocado mais dobro cuidado, de trabalho. não é? E depois vai também em torno das beatas, por exemplo, que é... Não faz sentido nenhum. Eles fazem sentido na parte de, por exemplo, folhas, não é? Sim, isso. Eu acho que isso compete mais ao trabalho deles. Sem Agora, dúvida. apanhar lixo dos outros... E mesmo a própria, por exemplo, as folhas é importante na parte, por exemplo, dos esgotos, das águas que entopem. Porque mesmo se for no meio da natureza, não tem mal. é biodegradável, não é? A natureza no centro recupera das aquilo, cidades. absorve. No centro Sim, das no centro das cidades. cidades é essencial. Agora, ou seja, toda a santa profissão, todos nós temos somos importantes no que estamos a fazer. Seja trabalhadores fabris, seja o que for. Por exemplo, as nossas mães, a minha mãe, pronto, atualmente é reformada, mas foi toda a vida... As nossas mães. Só a mãe também não faz isso, mas... Já foi, é o que eu ia dizer. Em parte da vida dela foi costureira, que é uma profissão desprezada por a maior parte das vezes, mas a verdade é que se não fosse a costureira, eu hoje em dia não estava a usar esta t-shirt. Não havia... Ou seja, o mercado de têxtil, que é um dos maiores mercados do mundo, não existia. Eles devem começar a valorizar os Sem dúvida alguma. Porque antigamente aquilo era basicamente Sim, era o pior trabalho. E nisso vai também, por exemplo, eu acho que o sonho de qualquer cidadão é uma casa, ou pelo menos de uma família, é uma casa. Sim. E eu recordo-me quando eu era miudito, tipo, não é, quarto ano, o que é que vocês querem ser quando fores grandes? E eu, meti na cabeça que queria ser trolha. Era uma trolha, juro. Eu dizia, quero ser trolha. Mas nunca viste alguém a fazer? Sei lá, achava. E se calhar. E também, se calhar, porque não me encaixava no panorama da sociedade. E então dizia aquilo também, se calhar, para me parecer um bocado engraçado. Mas na verdade, se eu for a analisar, era um bocado isso que era. Porque é que eu tenho que ser médico se eu não tenho interesse de ser médico? Tipo, não gosto de ser médico. Eu preciso de um médico, que para mim é das profissões mais importantes que pode haver no mundo. Médicos, enfermeiros, tudo que seja da saúde, porque não é? Qualquer coisa são eles que eles são eu costumo dizer que eles são os nossos deuses na Terra, porque eles salvam milhares e milhares de vidas todos os dias. Que também muitas vezes não são valorizados. Exatamente. Por isso é que têm que fazer as manifestações, têm que fazer os protestos, porque têm que ser valorizados. E principalmente, por exemplo, a mim, eu não fui para a faculdade, como tu foste, e como muita gente vai, e que hoje em dia é o mais comum, é quase todo jovem ir. Eu não consigo perceber, agora falando um bocado se calhar no país, como é que nós, jovens, vamos para a faculdade, estudamos, e não... Ou seja, já estamos a terminar o curso e já estamos a pensar em emigrar, porque sabemos que o nosso país não vai dar o valor devido à nossa profissão. E encontramos noutro país isso. E então, isso aí de todo, a mim choca-me um bocado, não é? E lá está, ou seja, a parte dessa, ou seja, do protesto, da manifestação, de mostrar que nós somos importantes, ou seja, os médicos são importantes no ramo deles e no nosso planeta, assim como o trolha é muito importante. Hoje em dia estamos a passar pela crise dos agricultores, por exemplo, que também são essenciais e é mais uma profissão desvalorizada. Sem eles não comemos, o que é grave, muito grave. Nós não comermos, não é? Isto é engraçado que, por exemplo, os agricultores vendem uma coisa a um preço irrisório
e depois chega à prateleira de supermercado com o 10 vezes quádruplo, 10 vezes mais. 10 vezes mais que o preço. Isso é só tipo, E eles acabam por que nem sistema é ganhar quase este? nada. Que sistema é E este acabam que por ganhar funciona? quase nada. E eles é que têm o trabalho todo. Por exemplo, eu como estudei em São Tirso, pronto, não é? Quem conhecer São Tirso, se for de Passos Ferreira tem que descer à Grela, a maior parte das vezes. E, ou seja, aí para a minha escola passava pela escola agrária. E eu recordo-me que havia eu jogava futebol nessa altura e não cheguei a jogar durante o primeiro ano do curso. E havia um dos meus companheiros de equipa que andava na escola agrária. E para ele era o sonho dele, era ser Mas agricultor. só para aquilo. E eles ficavam lá a dormir e tudo, ele depois até só vinha só um treino, qualquer coisa assim. E é engraçado, também, e por exemplo, eu agradeço aos meus pais por me terem muito. Ou seja, na altura, eu quando cheguei ao 9º ano, eu sabia que não queria o ensino regular, sabia que não era aquilo, porque eu já tinha a parte do design, já sabia que existia a parte do design gráfico, e para mim sempre me fascinou isso, a parte de desenhar. E tiveste sorte em saber. É isso, por Sorte em acaso saber. encontrei, tipo, Na altura sabia que certa. queria, porque lá está, eu gostava de EB, aliás, qual é o curso? É artes, não é? Arte, sim. Por exemplo, a minha primeira opção era design gráfico e depois era artes em Passos. Pá, por alguns motivos eu não entrei em design gráfico no Porto, depois era para entrar em artes em Passos, mas pronto, eu depois também já tinha, como eu queria muita parte do design, preferi fazer um ano de humanidades e só fazer na mesma ao ano, porque isso sempre foi uma das obrigações que os meus pais eram, tipo, nós ajudamos no que tu quiseres, agora tens que passar de ano, tens que fazer... Em primeiro lugar. Exatamente. E pronto, mas chegou ao fim desse ano, epá, eu na altura reuni com a psicóloga, ela falou logo do curso de audiovisual e eu não sei porquê. Mas achas que a escola esconde a opção das outras... Ou é só tipo na última... Na última é que dizem? Escondem porque... por acaso pode ter sido um achado da psicóloga me ter dito aquilo, porque eu sei de fonte segura que escolas regulares praticamente não querem que os profissionais, que escolas eles têm paralelas, na escola. e como eles querem ter turmas disso, não querem que as outras escolas profissionais vão às escolas fazer apresentações para roubar. Mas a tua foi à minha escola? Pois foi. Depois do show. Mas lá está, já era uma luta grande. Pois. Percebes? Ou seja, isso é tudo... Lá está, porque há... Já foi para aí passar 2 anos de tu teres entrado. Nunca tinha... Sim, porque e depois é daquelas coisas, eu sinto que o ensino em Portugal devia sofrer, lá está, essas alterações que eu vi nos outros países. Preparar para a vida adulta. Exatamente. Eu pessoalmente, por exemplo, eu gostava de ser professor desta área. Já tenho óculos, tem área, não tem? Tenho aqui Polo. E Polo já está na área. Não, mas porque eu acredito que nós devemos de olhar para o ensino na forma... A mim não me interessa nada que o aluno, não é? É claro que é importante saber a parte da história, a parte teórica, é muito importante. Mas eu, por exemplo... Se te interessares seguir isso no futuro, não é? Eu tive história na mesma no meu curso, tive matemática, etc. Mas, por exemplo, história. As avaliações eram feitas, por exemplo, eu tinha que fazer a paginação de um livro sobre um tema de história. E eu aprendia muito mais a fazer essa paginação do que se estivesse a estudar um teste. Que só estavas a pensar em... Por exemplo, eu lembro de um trabalho, já não me recordo, eu acho que era um artista que era o Caravaggio. Eu acho que não estou errado. E não me lembro do nome, porque eu sei que fiz por exemplo, nós na altura eu até fiz um trabalho que era com um colega de turma e que nós damos o nome de Motion Study. E basicamente nós animávamos a apresentação. Era assim, não, até tinha no YouTube. E interliga o curso com exatamente, com o ensino. E isso para mim foi... É claro, por exemplo, lá está, não é a parte teórica. Eu aprendi na mesma, só que tivemos outra forma de aprender. Não foi aquela do tens o teste e depois há muitas pessoas assim que não conseguem... Ou seja, até são muito inteligentes, mas chegam ao dia do teste e bloqueiam completamente. Sim. Não sei se era o teu caso, o meu não era muito. Depende da disciplina, porque imagina, eu gostava de matemática, então eu estudava tese de matemática e gostava de estudar. Eu sei que às vezes é estranho, algumas pessoas não gostam, mas eu gostava e gostava de me empenhar. Então chegava aos testes, como eu estava tranquila com a matéria, não me estressava, mas por exemplo, história é uma coisa que me comia por dentro, filosofia era uma coisa que puxava muito, então
Realmente às vezes uma pessoa bloqueia, mas era tranquilo. A parte do Erasmus foi no terceiro ano? Ou no segundo curso? Isso foi assim. Então, o meu também foi no segundo. Se é Erasmus. Este nem me diz que vai de Erasmus. Fala tu, porque é que tiveste uma experiência de Erasmus fidedigna. E depois vou criticar a dele. Criticar não, cada um tem a sua forma. Criticar no bom sentido. No bom sentido. Yeah. Não, eu estava em gestão de marketing, não é? E estava em ciências socioeconómicas e depois tive que escolher a faculdade. Era ciências socioeconómicas. Pois é. Não era economia, não? E chama-se assim, não, isso é o nome que as pessoas dão, mas é ciências socioeconómicas, é chique o nome. Pronto, e eu fiz lá então o secundário e depois, 18 anos, o que é que vou fazer agora? Então tinha lá a opção da gestão, como eu tinha dito, o Nuno estava a dizer que eu tinha que dar a parte mais criativa e eu realmente refleti sobre o assunto, assim, tenho que ir para outro curso. Pesquisei. Depois tinha aqui um problema, não sei se isso acontece convosco, contigo não foste, mas com outras pessoas pode acontecer. Eu achei muitos cursos apelativos, eles têm todos cara de apelativos. Parece todos fixe. É mesmo, eu a ver assim, este é fixe, este também é fixe. Pronto, eu acho que mudei-me de escolher a gestão de marketing, eu ainda estava contigo. Depois fui pesquisar na gestão de marketing e gostei daquela parte estratégica, gostei. Fui a ver, só tinha em Lisboa. Era em Lisboa. Pública, só tinha Lisboa e eu. Não, mas não era gestão de marketing, era só marketing. Ou só marketing? Era no Porto e qualquer coisa. Só que no Porto era privada e em Lisboa era pública. Havia privadas aqui, mas não havia público. Mas ir para Lisboa estava fora dos meus planos e dos meus orçamentos e feitas as continhas todas eu e os meus pais decidimos que preferíamos estar na privada aqui, que também estava perto de casa, do que ir para Lisboa, que engloba muitos custos e acaba por estar longe. Então eu escolhi ir para o ISMAI, escolhi no ISMAI porque também é mais perto de casa e tinha gestão de marketing, também tinha a opção de ir para o SCAP, mas já... Escapasse dessa. Não era SCAP. SCAP tinha que me concorrer à faculdade. Percebi, mas tinha que ir para... o IPAM. Só que o IPAM era mais caro. Eu queria ir para uma boa faculdade. IPAM não é cena da meteorologia? Não. Instituto Politécnico... Não. É IPAM, é. Desculpa lá, mas eu acho que é IPAM. É IPM, é. É IPM, é. Não. Eu agora desconfia da minha... Não sei o que é administração e marketing. Acho que é assim. Pronto, mas estava um bocado fora do meu orçamento, escolhi o ISMAI, gestão de marketing. Então quando eu fui para a faculdade, adorei aquilo. Adorei. Só que há um pequeno pormenor. Grande pormenor. Veio Covid. Eu só tive um semestre. O meu problema é de maior parte dos universitários e pessoas que andam na escola. Eu andei um semestre na faculdade tudo normal e depois veio o Covid e tive que fazer tudo online. Ou seja, a probabilidade de eu escapar a aulas ou a testes, porque não é um bocado propício a nós copiar. Não copiem, mas... não copiaste. Não copiei. Eu admito que, não copiei. Que facilitei, mas não facilitei porque... Mas a vida não é fácil, por isso não copiei. Pois, depois vamos precisar das informações e não se tem. Ou seja, quando nós copiamos, eu por exemplo, eu antes, até ao nono ano, eu dava sempre aquela perguntinha que um gajo tem dúvida. Aquele olho levantado. Aquele olho lá. Mas depois do 10º ano, como eu me dediquei mesmo a sério no curso técnico de audiovisual, eu nunca copiei porque estudava e sabia. A questão é que ao copiar nós estamos a enganar-nos a nós mesmos. Nós achamos, por exemplo, o que é que me interessa à minha? Por exemplo, por acaso a maior parte das pessoas que copiam com mais frequência, normalmente, depois chegam ao fim do ano letivo, já não gostam daquilo. Mas imagina, por exemplo, tu estavas a tirar a gestão de marketing, ias copiar. O que é que isso te ia dar? Nada, pois ias precisar quando fosses para o mercado de trabalho. Eu fazia isso nas disciplinas que não gostava. Mas estás a confirmar que copiaste? É que pode estar a ver um professor teu e depois como é que é? Ele não pode vir tirar o canudo agora, já está feito. Depois está feito e pago. Feito e pago, porque eu paguei para ele ter. Ainda por cima paguei para ter a folha. Mas pronto, foi assim um bocado muito complicado. Depois tive a excelente ideia de ir para Erasmus. Não sei porque é que me deu isso. Foi na segunda vaga de Covid. Foi depois da segunda... eu candidatei-me antes. Sim, mas em 2021 foi a segunda vaga de Covid, em janeiro. Sim, foi. E tu depois foste em julho. Calma, mas já estás a antecipar. Porque eu candidatei-me antes. Eu antes dessa tinha outra candidatura. Okay. Eu candidatei-me no primeiro ano para ir no segundo ano. Ok. Foi o primeiro. Podes fazer 3 anos? Não, tu preparas a documentação toda no primeiro ano para tu ires no ano a seguir. É assim que se faz. E vais, por exemplo, posso escolher o primeiro semestre ou o segundo semestre.
depois eu concorro, não é? Mas a minha faculdade não tinha assim tanta gente. Existe ou seja, por exemplo, tu tens que ter as melhores notas? É isso que eu ia dizer. Como andava no primeiro ano, aquilo tem que se fazer uns créditos. Não é? Eu passo na cadeira e recebo uns créditos. E aquilo vai por ordem, quem tem mais créditos tem mais prioridade, vamos dizer assim. E eu, como estava no primeiro ano, só tinha, na altura que eu me candidatei, tinha para aí um semestre feito, ou seja, tinha muitos poucos créditos, 1 ou 2. E na altura eu pus Lituânia, porque era o único país que tinha acordo com a minha faculdade que se falava inglês, e eu, iludida, queria falar inglês, era para falar inglês. Era para isso, os outros falavam-se francês e espanhol, os outros todos. E a minha segunda opção acho que era Madrid, e eu fui colocada em Madrid. É espanhol, eu hablo. Madrid. Eu já tinha ido a Madrid, não queria falar espanhol, eu adorava espanhol, mas achei que não ia ser benéfico para mim, então eu não quis ir. No ano a seguir, candidatei-me para a Lituânia e entrei. Entrei na Lituânia, eu toda contente, ótimo, bora lá. Candidatei-me, acabei por começar a namorar para este ser, entretanto, depois desses planos todos, e em setembro desse ano fui para a Lituânia. Claro que deixou-me um bocado triste, porque acabei por me apegar aqui, não é? Porque antes eu tinha aquele espírito livre de nada me prende, bora lá. Mas depois fiquei assim um bocado de coisa, mas fui na minha, só que cheguei lá e percebi que não tinha nada a ver com o que eu estava a contar. Tinha um quarto... é a expectativa que normalmente nós criamos de uma coisa. Sim, eu queria a expectativa que isso é muito fixe, ia conhecer imensos amigos, ia partilhar um quarto com a minha melhor amiga, ia fazer uma melhor amiga, assim, aquele espírito dos filmes. Cheguei lá e ainda estava sozinha. Depois estive... Eu acho que cheguei no sábado, e depois na segunda-feira foi a reunião da escola e eles contaram-nos que ia ser tudo online, então a partir daí... E eu morava numa residência que era no mesmo prédio da escola, ou seja, eu morava num piso que tinha residências e a escola era por baixo de mim, as salas de aula eram por baixo, era um prédio todo da faculdade. Eu estive lá. Mas tens de fingir que não estiveste para eu contar às pessoas. Ok, desculpem. Pronto, todo... Eles verem visual. Pronto, e estava lá. E depois quando subi que era online já sabia que queria ter voltado, mas descobri um pormenor, porque eu fui tipo direito à bolsa, não é? Eles dão bolsa de ajuda de Erasmus, só que eu tinha que estar lá 3 meses para eles me pagarem a bolsa, caso eu viesse mais cedo, tirar uma bolsa fora. Então, ou seja, os investimentos dos meus pais iam por água abaixo e era uma coisa que eu não queria, não fazia sentido. Então tive que estar lá 3 meses, um bocado muito sofridos. O Nuno foi-me visitar, passado um mês, e eu, quando foi 3 meses que fez que eu estava lá, eu vim embora. Fins de novembro, não foi? Fins de novembro. Que eu depois pedi-te namoro no mesmo dia. Exatamente. Dia 28 de novembro de 2021. Só que tive que me sujeitar. Claro que estava sempre muito sozinha, porque eu acabei por não conhecer colegas nenhuns. Conhecia a minha colega de quarto só. Se vocês quiserem ver o vídeo da nossa viagem, da minha viagem à Lituânia para visitar, está no nosso canal de YouTube, Amor Sem Destino. Pronto, agora eu não conto a sua... Não tenho completamente uma... Primeiro, deixa-me dizer este pormenor. Eu só chamo Erasmus a um período superior a um mês. O Nuno teve Erasmus uma semana, que eu considero férias, de escola, porque ele foi com os amigos da escola. Eu fui sozinha, tu foste com amigos da escola, com professores da escola, para um país, viajar, parecia quase mais férias. Ele chama, foi de Erasmus. Foi espetacular. Ele basicamente foi visitar o país, pronto, e bem, foi tipo uma visita de estudo. Foi, nós fazíamos trabalhos de grupo lá. Visita de estudo. Pronto. Então, a minha experiência, lá está, a minha escola estava inserida no projeto Erasmus, que participa também com determinadas escolas em alguns países. Os países que nós poderíamos ir era a Islândia, República Checa, Alemanha e França. Eu, feito burro, por assim dizer, a opção da Islândia disse, porque ou seja, nós fomos selecionados. Tinha a ver com as notas? Não. Ou seja, no início do segundo ano de cada curso, ou seja, eu fiz o primeiro ano, depois no início do segundo ano eles tiveram nós tínhamos que concorrer para participar no projeto Erasmus. Tínhamos que dizer o que é que nós o porquê de nós achar que devíamos ser escolhidos, e salvo erro tínhamos que mandar um
um currículo, salvo erro. Eu ainda tenho o papel Uma carta de escrito. recomendação, ou não? Eu não me lembro. Foi assim Qualquer qualquer coisa. Pronto, opá, eu da escola toda, eu mais 7, salvo Mas tinha erro. muita gente a querer ir. Claro, muita gente participou, só que foi selecionado só os melhores da escola. por Então assim vês, dizer. as notas contam. Sim, pronto. E eu fui um dos selecionados, então cada um só podia ir a 3 países, que era para dar, ou seja, um número de países igual a todos. Aí eu, infelizmente, que hoje em dia era dos países que eu mais gostava de visitar, e não fui, que era a Islândia. E então pronto, só fui à República Checa, à Alemanha, Só. à República Checa, à Alemanha e a França. Prontos, em cada um desses países eu fiquei em casa de famílias de acolhimento, ou seja, durante uma semana os alunos dessa tal escola para o país que nós íamos, os pais ficavam connosco e nós ou seja, basicamente eu só dormi em casa da minha host family porque de resto a escola Estava sempre depois na ia escola. sempre para a escola. Depois nós fazíamos atividades, por exemplo, em França foi a parte, ou seja, nós visitámos, por exemplo, uma quinta de porcos, era, depois cada país tinha um tema. Salvo erro, na França era a parte da ecologia, nós visitámos como é que se diz? Uma fábrica, como é que é? Pecuária? Tipo uma fábrica de pecuária, não sei, pronto. Uma criação de porcos, vimos também a criação de baba de, como é que é? Baba de caracol? Não. Um tibulano? Não sei. Mas não é uma pasta que é de caracol. Faço Pronto, ideia. era um sítio onde eles criavam caracóis e depois faziam pastas, Sim. faziam caracol. E nos outros países? Como é que era? Na Alemanha nós foi a parte de visitar a fábrica da Volkswagen e nós visitámos a fábrica, era a parte da mobilidade, ecologia, mobilidade e pronto, nós vimos como é que era o processo todo da criação de um carro, foi mesmo fixe. Pronto, e depois nós tínhamos que falar sobre a mobilidade, o que é que era preciso Tens de fazer. fazer trabalhos, não é? Depois tinha que fazer trabalhos. E na parte da República Checa, salvo erro, foi sustentabilidade. Ou seja, a parte dos painéis Também solares. foste ver isso. E tínhamos que estudar o que é que era Sim, possível fixe. fazer. Por exemplo, a parte da cortiça. Ou seja, formas de tornar mais ecológico. Formas de tornar as construções mais ecológicas. Depois tínhamos de explicar. Pois, ou seja, no fim, nós depois ficávamos com grupos reunidos. Depois, ou seja, nós em cada país, por exemplo, estávamos em França. Havia pessoas de França, da Islândia, de Portugal, da República Checa e da Alemanha. Esses 5. Ou seja, das escolas, eram as escolas participantes. Pá, foi uma experiência incrível. Pá, foi mesmo fantástico. Porque eu. Lá está, tu foste em grupo, uma coisa bem Sim. organizada. E por exemplo, eu nunca valorizei o inglês. Sempre fui até ao décimo ano. Ao 10º ano de Humanidades, eu tipo. Ninguém, quase. Quase ninguém. E só depois, quando tive a experiência de Erasmus, é que eu comecei. Fogo. Eu estou mesmo. Aliás, eles na altura, eu nunca mais me esqueço, depois o nome da Mind Blowing, que era a nossa empresa audiovisual, surgiu porque lá estávamos a falar, não sei o quê, e veio o tema tipo overdose, e eu percebi que a overdose acontecia porque era acima da dose. E tipo, eles começaram e tal, e fizeram tipo Mind Blowing, que até tirámos uma foto, assim, graças. E pronto, se for experiência, foi mesmo enriquecedor. Aliás, ainda pronto, não tenho mantido tanto contacto, ou quase nenhum, com os participantes, mas relembro perfeitamente e relembro-me das casas onde vivi. Por exemplo, recordo-me perfeitamente em França, pronto, aquilo são em zonas mais rurais, eu nunca estive em grandes centros. E tipo, andei, sei lá, pai 2-3 km tudo no meio de campos, mesmo a filme, sem luz nenhuma, e depois era a casa. E eu assim, ui, o que é que vai acontecer aqui? Vou ficar é aqui. Como vai... Vou ficar aqui. E depois, por acaso, a mais tranquila foi na República Checa, era um quarto normal. Mas era tipo no meio da cidade? Não, também Todos sempre eram foi assim, todos assim mais tirados. ao lado das vilas. Mas por exemplo, quando fui à República Checa também visitei Praga. Quando fui à República Checa, Praga. Quando fui à Alemanha, salvo erro, o país era muito perto da Holanda. Alemanha-Holanda. E nós fomos a Amsterdão e também em Groningen. Em Groningen, lá está, era mobilidade, porque lá
é das mais, por exemplo, a Holanda é muito conhecido pela parte da mobilidade em bicicletas, não é? Tipo, é quase tudo planos. Isso aí, quando eu fui à Lituânia também, eles lá promovem muito mais isso. Eu fui lá e aquilo praticamente é um país quase todo plano. E eles andam muito de bicicleta. Aqui eles fazem as coisas de bicicletas para tapar olhos, basicamente. Pronto. E pronto, pelo menos para mim, a minha experiência foi perfeita, foi das melhores oportunidades que eu tive na minha vida, e também agradeço aos meus pais por me terem deixado ir, porque é uma decisão muito difícil para os nossos pais. Por exemplo, tu já eras maior de idade, apesar dos teus pais estarem por trás, mas já eras maior de idade, tinhas poder de decisão. Eu na altura tinha 17 anos ou 16, ainda estava sob a alçada dos meus pais, e os meus pais, imagina, os pais têm receio, né? E é daquelas, vocês tiverem o sonho de viajar e a vossa vida não vos possibilitar, mesmo a vossa realidade com os vossos pais não ser possível viajar. Eu nunca viajei até ir para a minha escola, ou seja, a vossa vida pode mudar de um dia para o outro. Mas que a segurança dos seus pais era saber que iam com a escola. Sem dúvida alguma. Porque acho que tu fosses assim sozinho com 16 anos, eles não sei se deixavam. Claro que sim. Ficavam com receio no meio da Europa. Não, por cima os nossos pais que não estão habituados a esse meio dos aeroportos, dos aviões, eles não sabem eles nem sabem como é que se passa lá. Sem dúvida. E pronto, foi para mim, eu acredito sempre que cada um tem o seu caminho, e vai aprendendo também com o passar dos tempos e com a vida. E ou melhor, o ensino devia principalmente quem manda no ensino em Portugal, devia se sentar numa mesa e perceber se o que importa é formar pessoas realmente formadas, por assim dizer, para uma vida, sem ter que ir para uma universidade, porque hoje em dia quase toda a gente vai para a universidade. Já é como o 12º ano há uns anos. Exatamente. Como é que eu vou explicar? Eu conheço pessoas que mesmo depois de serem formadas foram para um curso que não gostavam. E estão completamente perdidas mesmo depois disso. Pessoas que trabalharam a vida inteira numa profissão e com 40, 50 anos percebem que não querem aquilo e mudam, e até corre bem, e mudam para outra coisa nada a ver. Sem dúvida. Por isso a nossa experiência foi um limbo de coisas boas, coisas más. Dá sempre para aprender. Eu, por exemplo, recomendo o ensino profissional. Acredito que tu também, tendo em conta a tua experiência, eu também não quero desvalorizar totalmente a licenciatura, porque eu acho importante para quem quer seguir futuro. Eu pessoalmente, por exemplo, o meu objetivo, pronto, eu sempre tive porque os meus pais também punham em cima da mesa, queres ir para a universidade? E eu dizia, não, prefiro ter as coisas, por isso é que também tive a moto e assim, aos 16 anos. Mas tinha o objetivo de, no fim do curso, depois trabalhava um ano para ganhar dinheiro para ir estudar e tirava um CETESP, que é um curso profissional dentro da universidade, depois se quiseres seguir podes tirar mesmo uma licenciatura. E o objetivo sempre foi esse, mas depois tive a infelicidade de Covid como tu, e estamos aqui com a Cultive e tudo, e a vida mudou um pouco. Nunca é como nós planeámos, acaba por ser um bocado diferente. Mas de todo é fundamental a licenciatura e que vais aprender lá, principalmente se dedicares a 100%. Se tiverem a certeza absoluta no que querem ser, estudem. Estudem, porque um dia mais tarde vocês vão ter as coisas, mesmo tu sabias o que querias, foste para um profissional e serviu-te imenso, porque se tivesse estado no ensino regular não te servia de nada. Por isso, se gostam de alguma coisa, vão atrás das coisas, nem que seja um profissional, licenciatura, mas escolham algo, foquem em algo. O sonho mais louco que vocês podem... Por exemplo, se vocês gostarem muito de música, por que não estudarem para ser músicos? Por que não? Se gostarem muito de artes circenses, de teatro, por que não ir para uma escola profissional de teatro? Há tantas oportunidades. Tentem ser sempre os melhores naquilo que fazem. E hoje em dia há tanta oferta a nível escolar. Sim. É claro que vai haver sempre um esforço. Por exemplo, eu andava praticamente todos os dias 3 horas de autocarro. É um esforço grande. Tive que abdicar, lá está, tive que abdicar muito de andar de skate, tive que me dedicar mais aos estudos, fazer noitadas a trabalhar. Mas quando nós gostamos, quando nós nos dedicamos, as coisas acontecem. O gosto não cansa. Exatamente. E depois somos recompensados por isso, não é? Eu acho que acaba muito por ser por aí. Por isso, lutem pelos vossos sonhos, não tenham medo e a vida vai correr bem. Sem dúvida. Só depende de vós. Tudo, ou seja, eu costumo dizer, o mundo é teu. E uma das expressões que eu levo é ser tudo o que a vida me permite. Por isso, se vocês têm um sonho... E se não fizeres, ninguém vai fazer por ti. Sem dúvida alguma. Ninguém vai lutar por teu sonho por ti. Por isso terminamos aqui mais um podcast.
Vemo-nos no próximo podcast. Claro. ou na rua. Na, E se- na próxima quarta-feira. na próxima quarta-feira. Se Às vocês 7 tiverem horas. alguma ideia ou... Se quiserem saber alguma opinião sobre como ir para Erasmus, a nossa Exatamente. experiência mais detalhada, como é que nós fizemos, o que é que nós fizemos para ter casa, esse tipo de Exatamente. pormenores, podem sempre nos mandar mensagem Sem aqui no nosso nas perfil nossas privado. redes Nós sociais. vamos sempre responder. Temos sempre gosto em ajudar. Ou então visitem-nos aqui na Cultive Não é cultivo. e damos como é que é? Uma palavrinha não, Não, de conversa, um cafezinho. Até ao próximo vídeo. Até ao próximo. Grande abraço. Grande abraço.